Você já foi até a maior metrópole do Brasil? São Paulo completou recentemente 472 anos e sua história de fundação está ligada à Capela de São Miguel Arcanjo. Vamos conferir todos os detalhes na reportagem. À primeira vista, a singela construção em São Miguel Paulista, na zona leste da capital, não revela a grandiosidade de sua história. A capela, que leva como padroeiro o mesmo arcanjo que dá o nome ao bairro, é o templo religioso mais antigo ainda existente na cidade de São Paulo e guarda um dos capítulos mais importantes da formação cultural, religiosa e social do Brasil. A capela, ela está no contexto do século XVI e com a chegada dos jesuítas. Isso é muito importante que fique estabelecido, porque, segundo os historiadores, a capela, ela, apesar de estar 1622 na verga da porta central, ela é anterior a isso. 1622 é essa construção, esse lugar que nós estamos agora aqui falando. Agora, antes dessa estrutura, existia uma estrutura menor. E essa estrutura menor, que já era considerada uma capela, é do período que o José de Anchieta, o padre José de Anchieta, São José de Anchieta, esteve aqui. Então, havia uma capela rudimentar já acredita-se que 1560. Então, é muito possível que já 4 anos depois da fundação da Vila de São Paulo de Piratininga, que é hoje o pátio do colégio, a capela, ela já, 6 anos depois, desculpe, ela já existia como um aldeamento jesuítico. A escolha de São Miguel Arcanjo como padroeiro da capela também carrega um significado histórico e simbólico. Não há um registro documental definitivo que explique essa dedicação, mas pesquisadores apontam 2 principais teorias. A primeira possibilidade é que na frente da casa onde o José de Anchieta nasceu, ele nasceu nas Ilhas Canárias, que era um território, era um arquipélago pertencente à Espanha. Em Tenerife havia uma capela na frente da casa dele dedicada a São Miguel Arcanjo. Então é uma devoção que ele tem desde a mais tenra infância dele. Ele sabia quem era São Miguel Arcanjo. E claro, São Miguel Arcanjo muito, muito comum na Europa. E a segunda possibilidade é que há uma identificação, a escolha desse oráculo, desse patrono, é porque haveria uma identificação entre os indígenas que aqui estavam com a figura de São Miguel, porque São Miguel é um santo guerreiro. Então, e para o indígena, isso era muito forte, isso era muito caro. A Capela de São Miguel, na zona leste da capital paulista, é um dos mais antigos testemunhos da presença cristã aqui em São Paulo e é marcada pela simplicidade e pela fé do povo. Erguida no período colonial, permanece como símbolo de devoção, história e identidade cultural da região. Ao longo dos séculos, religiosos e fiéis mantiveram viva a fé que sustentou a Capela de São Miguel Arcanjo, permitindo que o templo permanecesse em pé, apesar da ação do tempo. Mais tarde, o olhar atento de Mário de Andrade foi decisivo para reconhecer e preservar a capela como patrimônio histórico e cultural de São Paulo. Nós temos o fato de que, eu acho que para mim isso é fundamental no início, ali pela década de 20, o encontro dessa capela com uma figura da literatura muito importante, que é o Mário de Andrade. O Mário de Andrade foi o primeiro diretor do que hoje a gente conhece como IPHAN. Ele nasce aqui em São Paulo, o CIFAM, e o Mário de Andrade, ele faz um resgate dessas igrejas, dessas casas coloniais, que para ele era o que havia de mais verdadeiro, de mais genuíno da arte, da arquitetura brasileira, daquilo que
que lá na Europa é o barroco europeu e aqui se transforma no nosso próprio barroco. E a capela, ela é um modelo do barroco paulista. Existe o barroco mineiro, o barroco baiano, o barroco recifense. Esse é um modelo do barroco paulista. E o Mário de Andrade identifica isso. E ele se move para que essa capela fosse restaurada na década de 30. E ela, de fato, o é. Atualmente, a Capela de São Miguel Arcanjo mantém duas vocações complementares, a religiosa e a cultural. Além de preservar a memória e o patrimônio, o templo segue ativo na vida da comunidade, com celebrações, casamentos discretos, batizados reservados e missas realizadas todos os sábados às 19h. A capela é um lugar de memória, para usar uma expressão de historiador que eu gosto muito. A capela é um lugar de memória. Então, as pessoas que estão aqui no bairro, elas têm uma relação com essa... Então, ela passa aqui, as pessoas que descem do trem, que tomam o ônibus aqui na praça, elas passam aqui e mesmo que elas não entrem na capela, eu conheço pessoas que já participei de visitas guiadas aqui, que as pessoas moram aqui às vezes há 20, 30 anos e elas nunca tinham entrado. E quando elas entram, elas ficam maravilhadas. Então, existe uma relação afetiva com a capela. Isso eu não tenho dúvidas. Então, a pessoa, ela estabelece, ela sabe, quando pensa em São Miguel, ela pensa neste lugar. Quem tiver a oportunidade, já fica o convite, como o Alan bem disse na reportagem, para conhecer também a Capela de São Miguel Arcanjo e também, claro, a metrópole, uma das mais importantes da América Latina, que é São Paulo.